Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, que é o IEOB Palestras Espíritas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a satisfação é dupla de estarmos comemorando mais uma vez, né? Já fizemos uma outra palestra antes, estamos comemorando de novo os 80 anos da nossa casa. Será uma série de palestras com convidados mais do que especiais. E hoje nós temos uma convidada que é a estrela do nosso canal do YouTube. Ela tem um vídeo, né, que é o mais assistido, com mais de 5.700, quase 6 mil. 6 mil. Nossa, que beleza. Quase 6 mil visualizações. Poxa, Então que é a bom. nossa estrela, né? A estrela do nosso canal, e nós temos um prazer muito grande de estar mais uma vez aqui com a doutora Ivênia, que é, como a gente estava falando antes, já é da casa, ela já fez várias Graças palestras, a Deus. e nós não nos cansamos de ouvi-la, queremos sempre ouvir mais. Agradecemos o carinho que ela tem com Obreiros do Bem, agradecemos, né, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Então, para nós é motivo hoje de muita alegria. Nós estamos aqui hoje com o Fábio, estamos também, o Fábio é trabalhador da nossa casa, ele que coordena esse projeto junto com a gente, o Luiz, que é o nosso presidente, que é um trabalhador também muito abnegado do Obreiros. Então, para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui. A gente vai fazer aquele velho pedido, né? Dar joinha no vídeo, compartilhar, né? Aqueles que não estão inscritos, por favor, inscrevam-se. Temos várias palestras, vários eventos que nós estaremos disponibilizando no nosso canal. E, doutora, queria começar fazendo uma pergunta que nós estamos fazendo para todo mundo nessa época, né? Nesse momento que nós estamos passando. Como é que a senhora está sentindo esse momento que nós estamos passando, esse momento de pandemia, onde todos nós estamos vivenciando experiências que não tínhamos vivenciado, né? Um momento diferente. Gostaríamos de ouvir a sua primeira palavra, uma opinião sobre esse momento. O que a senhora está sentindo? Tá bom. Antes de responder a sua pergunta, Sandro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E você disse que é uma dupla alegria, né? E para vocês, para mim também. Porque eu volto ao Obreiro, né? Já uma casa que eu já conheço, eu já me sinto aí da casa. E a segunda coisa é porque o Obreiro está comemorando 80 anos. E o Obreiro nasceu comigo, porque eu estou na faixa dos 80 anos também. Né? Então, a gente veio nessa caminhada até nos encontrarmos, né? O que foi uma coisa muito boa. Então, eu agradeço aí a participação do Fábio, do Luiz Carlos, né, que é o nosso chefe aí, que é o presidente da casa, e também as pessoas que vão participar, que estão ouvindo, que estão participando. É uma coisa muito boa. E eu fico muito contente nessas ocasiões, porque além da tarefa, né, da divulgação da tarefa espírita, da obra espírita, com a qual eu me sinto compromissada, é também o encontro com as pessoas, né? Então, toda vez que o Sandro me liga, passa o e-mail e fala, o Sandro do Obreiros, puxa, então a gente já começa a ter uma ligação afetiva com todo mundo, né? É verdade. É a família universal de que Jesus falava, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. A gente vai estendendo a nossa afetividade familiar para a família espírita e para a família, para a humanidade de modo geral. É uma tarefa, um aprendizado, né? Então, é um motivo de muita alegria estar com vocês hoje. Bem, vamos então à resposta dessa pergunta que o Sandro me fez. Olha, de fato, nós estamos numa crise mundial, né? Quem diria que, especialmente eu que estou na faixa dos 80 anos, quem diria que nessa altura do campeonato, né, como se diz, eu ia passar por uma situação dessa. Mas eu acho que tudo é aprendizado, né, Sandro? Tudo é aprendizado. E eu acho que também a humanidade, no ritmo que estava, né, de coisas materiais, do ter além do ser, de coisa acumulada, a desagregação da família que eu estou notando. Então, eu acho que, de repente, o mundo inteiro,
o governador do planeta, né, acho que falou assim, olha, eu vou deixar parar tudo, que é para esse pessoal ficar em casa, o pai com o filho, a mãe com o filho, a esposa com o marido, com a sogra, com a mãe e tal, que é para esse pessoal ter tempo de pensar, não é? Porque eu acho que esse momento, eu não estou lamentando do ponto de vista assim do aprendizado, a gente lamenta pelo sofrimento, né? Que muitas famílias estão passando e tudo mais, mas eu acho que é um momento mesmo de aprendizado. Durante a minha vida, todos os reveses que eu tive, eu aprendi a perguntar para mim mesmo e para a vida, que recado a vida quer me dar, o que eu tenho que aprender com isso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado. Quando eu li recentemente, preparando uma palestra, Obras Póstumas de Kardec, eu encontrei bem no final, acho que é capítulo 18, bem lá no fim do livro, algumas manifestações mediúnicas a respeito da transformação da humanidade. O que significa a transformação do planeta, né? A nossa fase de transição planetária. Dizendo assim que aqueles espíritos renitentes serão transferidos para outros planetas. E eu fiquei pensando, qual será o critério, né? Para esse vai, esse fica. Mas logo adiante no texto existe a explicação. Eu achei muito, muito válida, dizendo assim, que o critério para levar para outro planeta aqueles que vão sair daqui julgar aqueles indivíduos em que a maldade é maior do que a ignorância. Porque aqueles em que a ignorância é maior do que a maldade, eles têm oportunidade ainda de aprender alguma coisa e de ficar. Então, eles falaram que é nesse indivíduo que nós temos que investir na obra da codificação e na mensagem de Jesus, né, Sandro? Então, eu acho que essa pandemia ela tem essa oportunidade de trazer para as pessoas esse momento de reflexão, falar o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo. Tem pessoas que precisam de mim, eu preciso das outras pessoas. Então, eu acho que é um momento de reflexão e de aprendizado, especialmente para as pessoas como diz lá o texto, em que a ignorância é maior do que a maldade, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para saber o que eu posso fazer para melhorar, para estar junto com a minha família, junto com os amigos, o que eu posso fazer de bom para sair dessa, né? Eu acho que é meio por aí. Obrigado. Doutora Isênia, boa noite. Oi, novamente, né? Boa noite. É um prazer tê-la conosco. É sempre um grande prazer recebê-la e a gente poder... Muito obrigada, muito obrigada. Conversar um pouquinho e aprender. E essa questão da pandemia realmente é algo que pegou a gente de calças curtas, né? De surpresa. A gente não esperava uma situação dessa, né? E eu vi que a senhora falou dessa questão da relação das famílias, foi uma forma, talvez, que a espiritualidade, né, que Jesus arrumou para unir as pessoas. Será que esse momento que a gente vive de união, a senhora vê como algo que vai trazer uma renovação dos laços familiares? Porque muitas vezes parece que, do ponto de vista mais amplo e geral, parece que os conflitos ampliaram em vez de diminuírem, né? Pelo que a gente observa, às vezes até em reportagens, com relação à questão da própria mulher que tem sofrido mais violência doméstica do que sofria antes, né? Como a senhora vê esse momento de convivência familiar, né, que de certa forma é obrigatório, mas que a gente não está sabendo, às vezes, tratar muito bem? Olha, Luiz Carlos, eu sou otimista, eu acho que uma boa parte da humanidade vai aproveitar essa oportunidade de maneira positiva, não é? Então vai de fato falar, puxa vida, agora eu posso conversar com meu filho, agora isso, agora aquilo. Agora, uma parte que eu espero e eu pretendo que seja menor da humanidade, vai ficar pior. Eu acho que vai ficar revoltado, vai ficar brigando, não é? Mas eu sou otimista, eu acho que uma boa parte das pessoas vai aproveitar sim, a oportunidade para sair dessa
melhor do que quando entrou, né? Eu sou otimista, mas é uma esperança, né? Mais do que um desejo, é uma esperança de que isso se concretize, que a maior parte da humanidade realmente aproveite essa oportunidade para evoluir todo mundo junto, né? Todos juntos. É por aí. Muito bom. Doutora Irvênia, mais uma vez Oi. eu agradeço por aceitar esse convite. É um prazer estar aqui com a senhora, dividindo a telinha. Obrigada, Fábio. A minha pergunta vem de uma reportagem que eu vi essa semana na Folha de São Paulo, onde o físico e ambientalista, o austríaco Fritjof Capra, Adoro o Fritjof Capra. Eu achei super interessante a entrevista, e ele liga a pandemia da Covid a uma resposta biológica da Terra diante dos distúrbios sociais e agressões ecológicas que nós cometemos, né, na nossa sociedade. A senhora já afirmou outras vezes que nós precisamos de um planeta Terra e meio para extrairmos recursos naturais sem desequilibrar o meio ambiente, para suprir todo o consumo da população mundial. É verdade, sim. Nós poderemos ter outras pandemias devido aos nossos hábitos de consumo? Podemos, sim, podemos ter. Por exemplo, a pandemia não chegou a ser uma pandemia, né? Mas o problema da vaca louca, que pegou vários países lá na Europa, né? Ela foi resultado da inadequação de procedimentos do ser humano. Eu fiz uma palestra recentemente para a Associação Médico Espírita lá do Estado do Espírito Santo. Eu falei do papel dos sapiens, que é a nossa espécie, nas transformações evolutivas do planeta, né? Até que ponto nós somos responsáveis por isso ou por aquilo? Então, em relação a esta pandemia, Fábio, do que eu li, não existe nada conclusivo de que tenha sido por responsabilidade do ser humano, né? Então, surgiu notícia de que teria sido a tentativa de fabricar uma arma biológica em laboratório. Não está confirmado isso. Aconteceu isso, aconteceu, mas são suposições. São hipóteses que não estão confirmadas. Tem uma porção de coisa levantada. Agora, tem algumas, como é o caso da vaca louca que eu citei, porque eu pesquisei um pouco da gripe espanhola, da vaca louca, algumas epidemias que aconteceram, né? Então, no caso da vaca louca, o que aconteceu e que o ser humano é que foi responsável? Então, como essa é uma proteína, nem existe uma dificuldade, viu, Fábio, na biologia, na classificação de alguns seres. Por exemplo, agora os meus netos na pandemia, eles estão tendo aula online, e eu tenho um neto que está no segundo colegial, e eu acompanhei umas aulas dele quando eu fiquei 3 meses lá em Jabuticabal. Um dia ele estava vendo a classificação dos seres, eu falei, escuta aqui, peraí, é assim? Porque para mim tinha 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Agora mudaram, tem uma porção de coisa. Eu falei, e os vírus? E a proteína da vaca louca não tem classificação, sabe? Porque o agente da vaca louca, da doença da vaca louca, é uma proteína. É a desnaturação de uma proteína. Olha que coisa mais louca. Como essa doença ela afetava também o ser humano, então os investigadores investiram pesado em verificar todas as circunstâncias possíveis, todas as variáveis. Alimentação, o pedigree do gado, as pastagens, tudo. A única coisa que encontraram é que essas vacas elas eram alimentadas com uma ração industrial que era feita assim com a moagem dos chamados animais que lá na Inglaterra eles são classificados com a letra D. É disease, diet, não sei o que lá. Ou eles estão para morrer, ou estão com doença grave, ou estão muito quebrados, tal. Os caminhões vão passando pelas fazendas e coletando esses animais que estão descartados, né? Leva tudo para essa indústria, chega lá, moe, põe mais isso, mais aquilo, e alimenta o gado com o próprio gado, sabe? E com outros animais. Então, tinha havido anteriormente, eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente entender, viu, Fábio, como é que o ser humano atua no planeta. Então, tinha havido, há alguns anos atrás, um prêmio Nobel de Medicina de um médico que conseguiu
ele conseguiu identificar numa tribo da Papua Guiné que eles tinham essa doença de degeneração do cérebro, muito parecida com a da vaca louca, porque eles eram canibais, sabe? Então, eles concluíram, assim, houve indícios muito fortes de que a vaca louca tinha acontecido, a doença da vaca louca, porque as vacas comiam animais, e eles são vegetarianos, eles são herbívoros, né? Então, a gente com isso fica alertado para o fato de que o ser humano precisa tomar cuidado, porque ele tem um potencial muito grande de atuação no planeta, de destruição, né? Então, quando eu citei essa coisa que você falou, e que o Capra está voltando ao assunto, eu falei nessa palestra lá para o estado do Espírito Santo, da pegada ecológica. Sabe, Fábio, porque eu já tinha ouvido falar isso, porque uma das minhas filhas é agrônoma, e ela trabalhava com pegada ecológica. A pegada ecológica é um índice de avaliação de quanto o ser humano expolia o planeta ao utilizar os recursos naturais do planeta e quanto os recursos naturais do planeta conseguem repor a sua bagagem frente a essa utilização e também trabalhar com os resíduos dessa utilização, né? Bom, a pegada ecológica nossa, de modo geral no planeta, ela é lamentável, porque nesse momento, segundo a WWF, que é uma das maiores instituições que trabalham com a preservação do planeta no mundo, ela fala que hoje o nosso modo de vida, de consumo, de utilização dos recursos naturais do planeta, nós já precisaríamos de um planeta e meio. Então, esse descompasso já começou a acontecer na década de 1970. E se caminhar desse jeito, o nosso consumo, a nossa exploração do planeta, em 2050 nós vamos precisar de 2 planetas. Ora, nós só moramos em um planeta, então a gente está destruindo o planeta. Os recursos naturais que nós temos não estão aguentando a espoliação que o ser humano está fazendo, né? Então, qualquer desequilíbrio que haja, viu, Fábio? Como é o caso dessa pandemia, pode sim, como está dizendo o Fritjof Capra, uma resposta da Terra como ser biológico, né, que é chamado de Gaia, na hipótese da Terra responder como um ser biológico. Então, pode ser sim uma resposta biológica da Terra dizendo, olha, eu não aguento mais, vocês têm que mudar o seu modo de vida, né? É bem por aí. Obrigado. Pegando o gancho, doutora, da sua resposta para o Fábio, a gente nota, algumas pessoas dizem que sempre existiu, óbvio, mas nós estamos notando um acirramento muito de muitas pessoas aparecendo, não sei se a internet deu voz para essas pessoas, a gente nota que existe um movimento muito grande contra a ciência, e inclusive um movimento muito grande de pessoas que não acreditam nos dados que a senhora acabou de falar dessa instituição. Então, a gente está vendo que está existindo um movimento contra a ciência, que não acredita nessas questões científicas. Né? O que a senhora está achando dessa situação que está ficando muito... acontecendo muito atualmente? Ô, Sandro, a ciência, teoricamente, ela deveria emitir só dados que seriam confiáveis, né? E é claro, como a ciência é feita por ser humano, é possível que existam dados que não sejam confiáveis, né? Mas o ser humano também tem uma facilidade muito grande para criar hipóteses que são absolutamente insustentáveis do ponto de vista de uma análise racional. Por exemplo, essa agora da Terra ser plana, não é? Está um movimento assim enorme. Meu Deus, mas não existe a menor possibilidade da Terra ser plana, não é? Então, quando a NASA foi à Lua, também até hoje tem gente que não acredita que o ser humano foi à Lua, apesar das fotografias, apesar das coisas todas que trouxeram de lá, né? Então, isso é muito difícil, porque da mesma maneira que é possível, sim, que a ciência emita dados que não sejam confiáveis, também, por outro lado,
as pessoas têm uma capacidade de alienação, né? Um amigo meu que é psiquiatra, ele falou, Irvênia, isso às vezes chama-se fabulação. A pessoa imagina, ela fabula uma coisa e ela acha que aquilo é uma realidade, né? Então, dos dois lados, eu acho que tem que haver o bom senso para se chegar a um acordo, né? Então, a gente, através da razão, que nós espíritas acostumamos a usar por recomendação de Kardec, a razão é o fiel da balança, que vai dizer se um dado da ciência é confiável ou não, né? Eu acho que é por aí. Obrigado. Doutor Oliveira, mudando um pouco a direção, né, das perguntas e dos nossos pensamentos, eu gostaria de abordar um pouquinho a respeito dessa questão dos animais, né, que é um negócio importante em termos de humanidade. Não só, né, às vezes, a má utilização, né, e também desse processo de conflito de convivência, porque nos parece ser um processo onde eu tenho muitos interesses econômicos. Muito. E pouco interesse no sentido da preservação da vida, no que a gente diria do ponto do contexto de humanidade, né? É verdade. Olha, Luiz Carlos, essa questão dos animais que você tá falando agora, ela não está nem mudando de assunto, porque ela tem a ver com a preservação do planeta, não é? Porque, por exemplo, a criação de bovinos, ela é devastadora para o planeta, devastadora. Só no Brasil, que tem em torno de 200 milhões de pessoas, 200 milhões, né? É isso? Tem 220 milhões de bois. Cada ser humano pesa em torno de 70 quilos, cada boi pesa o quê? Uns 450. Então, grande parte da produção de cereais no Brasil, ela é feita para alimentar boi, também porco e frango, para depois a gente comer o boi, o porco e o frango, né? Olha, o ano passado eu fui fazer palestra na região de Dourados, ali no Mato Grosso do Sul. Eu fiz palestra em 3 cidades, que distavam uma da outra 100, 120 quilômetros. Então, eu andei nesse triângulo, né? Eu não vi 1 metro quadrado de cerrado. Era só monocultura de milho, soja. Aquilo ia longe, é bonito de ver. Mas isso é uma devastação para o planeta, né? Tanto a formação de monocultura quanto a formação de pastagem. Eu tenho um dado aqui, também agora é da Embrapa, que é a empresa brasileira de produção agrícola. Ela diz assim que 200 milhões de hectares no Brasil são de pastagens. Essas pastagens, uma grande parte delas, 80%, são de pastagens implantadas. Aí eu liguei para minha filha, que é agrônoma, e perguntei, Laura, o que é uma pastagem implantada? Ela disse, mamãe, é aquela que para fazer a pastagem teve que derrubar ou floresta, ou mata, ou cerrado, ou seja, a plantação nativa. Então, 80% dos 200 milhões de hectares derrubou-se mata nativa para fazer a pastagem. E dessas pastagens, dos 200 milhões, 180 milhões já estão degradadas, ou seja, já esgotaram com o solo, já esgotaram com tudo e não estão valendo mais nada. Então, Luiz Carlos, o que você está falando dos animais tem a ver, inclusive, com o tema anterior, que foi de devastação do planeta, né? Mas falando dos animais especificamente, tem 3 grandes eventos em que os animais sofrem muito, né? Um deles é da produção de alimentos de origem animal. Então, a criação de boi, de porco, de frango e o abate desses animais, a criação industrial e o abate causa muito sofrimento nos animais. Outro evento é da utilização de animais em pesquisa, né? Então, a gente sabe que isso não vai acabar logo, mas já existem grupos pesquisando métodos substitutivos e alternativos ao uso de animais em laboratório. Já tem muita coisa, mas, por exemplo, vacinas e alguns testes ainda não tem. Mas a gente sabe que isso está num processo, né? Então, eu acho que a coisa que está mais com dificuldade
essa indústria que Alexandre, mentor de André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 4, ele chama de indústrias da morte, né? Usando uma expressão bem forte, né? Eu acho que essa ainda vai demorar muito tempo. E outro evento também que causa muito sofrimento aos animais são esses espetáculos deprimentes de diversão em que usam animais, como é o caso de rodeio, de vaquejada, animais de circo, rinha de galo, rinha de pitbull, né? Puxada de cavalo, que é uma coisa que tem lá em Santa Catarina, a produção de foie gras, que é aquele patê, aquela indecência, né? Que os coitados dos patos e dos gansos, eles são alimentados 8 vezes por dia, põe um cano no esôfago deles diretamente e joga lá dentro uma pasta gordurosa, que é para o fígado ficar com esteatose. O fígado desses animais aumenta 10, 12 vezes de tamanho a ponto dele não poder respirar, para depois tirar o fígado, moer e fazer o patê, que é uma alta iguaria, né, nos restaurantes. Então, eu acho que é uma alienação, sabe, Luiz Carlos? A pessoa ela precisa da informação para saber o que tem por trás disso, o que tem por trás do patê, o que tem por trás do rodeio, da vaquejada, né? O que tem por trás de um copo de leite, de um bife. A pessoa precisa saber. Eu acho que por isso é que nós precisamos transmitir a informação, né? É bem por aí. E a doutrina espírita é pioneira na informação a respeito da verdadeira natureza dos animais, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, questão 597, 600 e vai para além, na Gênese, capítulo 10 e 11, Gênese orgânica e Gênese espiritual. No Livro dos Médiuns, o capítulo 22 é da mediunidade dos animais. A Revista Espírita tem muita coisa sobre os animais, né? Gabriel Delane, Caiba Schutel, tem muita gente boa falando a respeito do que nós precisamos conhecer para respeitar os animais, né? E a nossa doutrina é pioneira nisso, é pioneira. Eu queria continuar nessa questão. Eu pesquisei, eu estou pesquisando algumas coisas sobre alimentação mesmo, na visão da doutrina. No próprio Nosso Lar, tem um capítulo dedicado aos conflitos que eles tiveram em um determinado tempo, com a questão da alimentação. Foi. Emmanuel também, no Consolador, ele fala também uma questão sobre isso. Isso há quase 100 anos atrás. A gente está em 2020. Será que a dieta vegetariana, a dieta vegana, ela está muito longe da nossa realidade ainda? Olha, Fábio, eu acho que as coisas já melhoraram muito, né? Nesses meus anos de vida, tudo que eu tenho acompanhado, eu acho que já melhorou bastante, já melhorou bem. Mas ainda vai demorar um pouco. O próprio Emmanuel, ele fala que até o nosso perispírito tem as emanações do consumo de carne, uma vez que a gente, desde a época das cavernas, o que a gente comia? Nós éramos caçadores e coletores nômades. A gente colhia frutos, colhia plantinhas e caçava os animais, né? E até quando a gente conseguiu, há mais ou menos 1 milhão de anos, fazer o domínio utilitarista do fogo e levou o fogo para dentro da caverna para aquecer e para nos defender dos predadores, a carne que a gente caçava e que ficava perto começou a ser assada. E a digestão da carne assada ela é muito melhor do que a digestão da carne crua. Isso favoreceu o desenvolvimento evolutivo orgânico do ser humano, né? Então, nós temos esse passado relacionado ao quanto a alimentação carnívora ela foi necessária para nós durante um determinado período, né? Mas Emmanuel fala que, atualmente, milhares de lares no mundo todo levam o seu pão para casa à custa dessa indústria. E que, então, não dá para acabar de repente, não é? Então, ele fala que vai depender do esforço natural de cada um. Então, ele fala, e o irmão X também fala no livro Cartas e Crônicas, no capítulo Preparação para a Morte, uma coisa assim. Ele fala para a gente ir suavizando a nossa alimentação carnívora no dia a dia. Mas isso depende também do compasso de cada um,
do momento de cada um, não é? Que nós não podemos, tanto que quando eu trato desse assunto em palestra ou eu escrevo alguma coisa, eu sempre digo que eu não faço proselitismo, eu não faço campanha de conversão, eu dou informação para quando a pessoa quer informação, ela vai ouvir ou vai ler no meu livro, né? Mas ela é que vai decidir a respeito do momento em que ela vai poder e ela vai querer. Porque eu tenho um amigo que fala, Irvênia, eu estou convencido disso, mas eu não consigo largar de comer carne, eu não quero. Falou, olha, você é responsável pelos seus atos, fica à vontade, né? Vai ter o seu momento. Mas eu acho que as coisas estão melhorando, viu, Fábio? Mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Perfeito. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho na questão dos animais, se bem que continuamos na questão dos animais. Eu acho que eu vou fazer a segunda pergunta que a senhora mais ouve. Mas vou ter que fazer a primeira também, né? Que é a questão dos animais têm alma, né? Essa deve ser a primeira pergunta que a senhora mais ouve. E a segunda eu gostaria que a senhora falasse. Eu vi numa entrevista que a senhora fez, acho que foi um mês atrás, acho que foi com o Trigueiro até, não me lembro se foi com ele. Que a senhora explicou sobre a questão do livre-arbítrio dos animais. Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre a questão se os animais têm alma, né? A gente já sabe a resposta, mas... E da questão do livre-arbítrio dos animais. A questão do livre-arbítrio. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 597, Sandro, Kardec pergunta, literalmente ele diz assim, se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha, Kardec foi tão metodológico ao fazer essa pergunta, porque, primeiro, ele não perguntou se os animais têm alma, ele afirmou, porque ele começa, se os animais têm alma, há neles um princípio inteligente independente da matéria? E ele usa duas palavras que ele usa depois em outras perguntas, que são inteligência e princípio. Bom, a que princípio ele está se referindo? A gente vai, então, no Livro dos Espíritos, questão 27. Lá a gente aprende que só existem 3 elementos no universo. Deus, o Criador, Espírito e matéria. Ora, se ele está perguntando se a inteligência dos animais está ligada a um princípio independente da matéria, qual é o outro princípio que tem? É o espiritual, o inteligente, né? Então, ele mesmo está fazendo a pergunta, ele mesmo está induzindo a resposta, né? Porque depois, acho que na 76, 79, está explicitado lá. A inteligência é atributo do espírito, não da matéria. Então, olha, essas duas questões, a 597 e depois também a 27, se não me engano, a 76, que fala que, e na Gênesis também, que a inteligência é atributo do espírito, não da matéria, né? Então, sim, os animais eles são seres espirituais em evolução e a inteligência deles emana do seu princípio inteligente, né? Agora, quanto ao arbítrio, na questão, acho que é 599, por aí, Kardec pergunta se os animais eles podem escolher a espécie em que prefeririam encarnar. Eu fico pensando, viu? Até eu brincava com meu marido, eu dizia assim, a nossa gata, quando a gente ficava no sofá vendo algum filminho, ela deitava entre nós dois assim, esborrachada, né, com a barriga para cima. Eu falava, mas que folgada com essa gata. Será que quando ela reencarnar, ela vai querer vir como onça do Pantanal? Alguma coisa assim, né? Mas a resposta dos espíritos é taxativa. Não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie em que prefeririam encarnar-se, né? Mas eles têm livre-arbítrio para outra coisa, para outras coisas, né, Sandro? Então, é assim, a mente de cada um tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, eu até citei para o Odé Trigueiro que o meu cachorro, que já faleceu, o Timi, quando eu mandava lavar a cortina da sala, eu precisava ficar atenta, porque ele era só mudar o cheiro da cortina e ele ia lá fazer xixi, para marcar o território dele, né? Então, quer dizer, era uma coisa que ele decidia, movido pelo instinto dele, mas ele sabia que eu não gostava. Tanto que quando eu chegava da faculdade e ele tinha feito xixi na cortina, ele não ia me esperar no portão, ele ficava encolhidinho, sabe? Ele sabia que ele tinha feito alguma bobagem, né?
Então, então o livre-arbítrio eles têm, mas é um livre-arbitriozinho do tamanho da possibilidade de cada um, né? Relativo, né? Relativo. Relativo, exatamente. Obrigado. As ordens. Aqui em casa tem um semelhante a esse também. Ele também é assim, é temperamental, a gente fala. É muito engraçado. Doutora Ivana, com relação aos animais, já que ele é o princípio inteligente, tem o princípio material e tem o princípio espiritual, então, nesse sentido, é muito semelhante a nós, né, seres humanos, as nossas individualidades. E aí eu gostaria de tratar essa questão. Como que a senhora vê a questão da mediunidade? Ela também estaria presente já nesse reino? Porque a gente ouve, às vezes, que o animal pressente a chegada do dono, ou quando alguém não está bem na casa, o animal... Eles pressentem, assim, eles têm. Agora, olha, Luiz Carlos, isso é uma questão. Aliás, um dos meus livros sobre os animais chama-se A Questão Espiritual dos Animais, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão, né? E essa é uma questão. Quer dizer, nós precisamos continuar estudando. Agora, não por outra razão, Kardec colocou no Livro dos Médiuns um capítulo chamado Da Mediunidade dos Animais. Por quê? Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse assunto já tinha sido levantado antes dele escrever o Livro dos Médiuns, porque alguém chegou lá e perguntou: escuta, esses periquitinhos que tiram a sorte da gente lá nos papeizinhos, né? E às vezes eles acertam, nossa, que coisa, será que eles têm alguma sensibilidade? Olha como Kardec cuidava de tudo, né? Toda a indagação ele levava a sério. Então, eles ficaram discutindo isso lá e manifestou-se lá um espírito Erasto, deu uma longa comunicação que depois ele colocou no Livro dos Médiuns, nesse capítulo, né? Então, Erasto, ele começa dizendo assim, que é sabido, é conhecido que os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a sua presença. Até ele fala, ele cita o caso bíblico da mula de Balaão, que o anjo, com a sua espada flamejante, se apresentou primeiro à mula e depois ao próprio Balaão, não é? Então, a gente fica pensando, será que o fato dos animais verem espíritos, ouvir espíritos, sentir a presença de espíritos, isso é mediunidade, né? Então, no livro O que é o Espiritismo, que eu tenho, então tem uma definição de mediunidade que diz assim: todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é médium. Eu falo, então o animal é médium, porque o animal pressente, ele percebe, mas no original em francês, Luiz Carlos, não está todo aquele, está toda pessoa. Toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por isso médium. Então, pessoa, culturalmente, a gente entende que é o ser humano, porque você não fala que o cachorro é uma pessoa, não é? E Herculano Pires, na tradução dele, ele também fala toda pessoa. Herculano Pires foi fiel ao que está escrito no original em francês, né? Agora, então, no livro, quando eu falo desse capítulo, eu analiso todas as possibilidades da mediunidade de efeitos inteligentes. Os animais não têm a possibilidade de ser médium de psicografia nem de psicofonia. Na mediunidade de efeitos físicos, né? Então, como eu vi, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, ele leva perispírito de doentes, de seres humanos doentes, ele leva à beira do mar para receber uma transfusão vibratória, uma transfusão de fluidos. Eu falo, olha, o que tem no mar que gera fluido? Tem seres vivos, tem animais, né? Aliás, eu discuti com um genro meu, e ele fala que no mar não tem vegetais, só tem animais. Porque os vegetais, eles vivem para fora na Terra porque eles fazem a fotossíntese. Então, por exemplo, eu falo, mas não tem alga lá no fundo do mar, mas alga é outra classificação, não é vegetal. Viu, Fábio? É aquele tipo de ser lá que a biologia não sabe o que fazer com ele, sabe? Então, é uma coisa interessante.
Então, e também, né, nesse livro Entre a Terra e o Céu, o mentor de André Luiz, eu não estou me lembrando qual é, ele fala que, igualmente, nas matas, nas grandes plantações, também existe um manancial de fluidos que nós podemos absorver, né, de fluido vital. Então, olha que coisa interessante. Agora, será que os animais, então, proporcionando fluidos nessa coisa de efeitos inteligentes, eles poderiam funcionar como médios? Eu não sei. Fica uma possibilidade. Agora, Kardec, em Obras Póstumas, quando ele fala da dupla vista ou segunda vista ou vista psíquica, ele fala uma coisa extraordinária, Luiz Carlos. Ele diz assim, que nós precisamos pensar se, de fato, nós podemos chamar de mediunidade alguma coisa que a pessoa faz por si mesma. Por exemplo, médiuns videntes, médiuns audientes, esses que são de percepção de espíritos. E também no livro dos médiuns, a mesma coisa, ele fala dos médiuns de cura. Ele fala que esses indivíduos, para ver, eles veem por si mesmo, ouvem por si mesmo e tal, não precisam do concurso de um espírito, o que caracterizaria o ato mediúnico. Então, não seria mediunidade, seria um ato de animismo. Então, eu estou mais propensa a admitir que quando Erasto fala que os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a sua presença, isso é um ato anímico e não mediúnico, viu, Luiz Carlos? Porque o próprio Kardec, ele faz essa ressalva, né? Também dos médiuns curadores, porque ele fala que, às vezes, o indivíduo ele tem tanta possibilidade de doação de ectoplasma que ele não precisaria do recurso de um espírito. Então, quando o indivíduo está na casa espírita dando um passe e pede assistência dos espíritos, ele está, ao fluido dele, está se somando o fluido dos amigos espirituais, né? Mas ele pode fazer isso também sem o concurso dos espíritos. Então, esse ato pode ser anímico ou mediúnico. Tem uma passagem no livro dos médiuns, Luiz Carlos, que é muito interessante. Tem um indivíduo que Kardec relata que ele, inclusive, é de uma inteligência muito reduzida e ele tem uma facilidade de desdobramento sonambúlico. E quando ele está em desdobramento sonambúlico, ele havia receitas, ele escreve receitas. Então, um dia, ele estava em desdobramento e alguma pessoa chegou perto dele pedindo uma receita e ele ficou, e a receita não saía. Aí a pessoa falou, você não vai me dar a receita? Ele falou, hoje não, porque o doutor não está aqui. Então, você veja bem, quando ele estava em desdobramento sonambúlico e o espírito de um médico lá receitava por intermédio dele, era um ato mediúnico. Mas quando ele estava só desdobrado, sem a interferência do médico, era um ato anímico, não é? Então, Kardec chama a atenção da gente para analisar essas diversas situações, né? Por isso que eu falo, viu, Luiz Carlos, nós espíritas, nós somos condenados a estudar. Condenados. Não tem outra saída, não tem. O espírita que não estuda não é espírita, viu? Porque eu tenho horror daquelas respostinhas prontinhas, redondinhas. Desconfie delas, porque, olha, não é bem por aí. Você vai lendo, lá na frente, em Obras Póstumas, uma obra que é publicada depois da morte de Kardec, é que vem esse comentário. Aí você fala, peraí, então o que Erasto falou lá tem um significado de ser um ato anímico e não mediúnico, né? O que me levou a adotar essa postura de considerar o fato dos animais, como diz Erasto, os animais veem espíritos, ouvem espíritos, sentem a sua presença, mais como um ato anímico do que mediúnico, né? Mas a gente tem que continuar estudando. Mas é uma condenação prazerosa, né? Né? É no bom sentido, né? Eu sempre digo, somos condenados no bom sentido, né? Mas é verdade, isso é muito bonito. Obrigado pelo esclarecimento, foi muito bom. Imagina. Olá, amigos. O papo está muito bom com a doutora Irvênia, como vocês estão vendo. Em breve, vamos colocar no ar a parte final.
se inscrevam no nosso canal, no canal do Obreiros do Bem, no YouTube, para receber as notificações. Assim que nós colocarmos no ar a segunda parte, vocês vão receber aí um aviso. Tá ok? Muito obrigado.